Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, nós vamos começar mais uma aula de Física Matemática e nós vamos continuar diretamente de onde parou a aula anterior. Mas antes, gostaria de pedir para vocês inscreverem no canal, deem like, acionem o sininho de notificações e comentem no canal. Vamos falar hoje o nosso assunto disso aqui, olha. Nós vamos falar do teorema da divergência. É um dos teoremas mais importantes da análise vetorial, junto com outro teorema que nós vamos ver depois, que é o teorema de Stokes para rotacional. O teorema da divergência e o outro teorema, que é o teorema de Stokes, eles são duas versões para o teorema fundamental do cálculo em campos vetoriais. A gente não tem lá no cálculo 1 o teorema fundamental do cálculo? Aí aqui, no estudo de campos vetoriais, nós também temos a nossa versão, aliás, as nossas versões para o teorema fundamental do cálculo. E a gente viu na aula passada o divergente de um vetor. Vejamos aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma superfície S fechada e eu tenho um ponto interior aqui, um ponto P. E eu tenho um campo vetorial definido nessa superfície S. Aí eu defino o divergente de F no ponto P como sendo o seguinte. Eu vou colocar aqui, olha. Eu vou usar essa notação aqui para tratar do divergente. Isso aqui é igual ao que, pessoal? Isso é igual à integral de superfície em S de F a integral na superfície S, né? Isso aqui dividido por ΔV, onde esse ΔV é o volume interno dessa superfície aqui. Só que a gente faz isso aqui no limite em que ΔV tende a zero. Então, qual é a ideia aqui? É considerar o fluxo desse campo vetorial F nessa superfície fechada aqui, quando a gente considera ela o volume bem pequenininho, tendendo a zero, quando a superfície tende a colapsar com um ponto, porque a gente quer saber como se comporta o campo vetorial bem nas proximidades aqui de P. A gente define o divergente. Nós mostramos na aula passada que aqui, pessoal, olha aqui, olha. Se F for igual aqui, olha, f de x na direção x chapéu mais f de y na direção y chapéu mais f de z na direção z chapéu, ou seja, ele é dado aqui nas componentes cartesianas. Então, o divergente de f ele pode ser escrito numa forma mais prática de se calcular. Aí ele pode ser escrito assim, olha. Dfx dx mais dfy dy mais dfz dz. Aí nós temos aqui a questão da interpretação geométrica do divergente de f. Aí aqui, olha, se a gente tem um ponto, imagine que eu tenho aqui um ponto P. Aí eu tenho aqui um certo campo vetorial com esse comportamento aqui, olha.
O divergente ele vai informar o quanto o campo diverge a partir de um ponto. Olha só. Ele vai nos dar esse comportamento aqui, olha. Quando a função tem, quando o campo vetorial tem divergente, não nulo, lembrando, o divergente de um campo vetorial é uma função escalar, então ele é um número real, então ele pode ser positivo, negativo, nulo. Aqui eu tenho o campo vetorial f. Aí nesse caso aqui, olha, o campo vetorial sai do ponto P aqui, do entorno do ponto P. Aí nesse caso aqui é um caso que eu tenho um divergente de f positivo. Eu tenho esse outro caso aqui, olha. O campo entrando. Vejamos. Eu tenho aqui, olha, esse caso aqui que as linhas de campo do campo vetorial F, elas vão entrando aqui, olha, para o ponto P. Aí aqui eu tenho meu campo vetorial F. Aí nesse caso aqui, ó, quando as linhas entram, divergem ao contrário, né? Aí isso aqui, olha, divergente F é menor que zero. E ainda tem os casos que o divergente é igual a zero. Esses campos aqui são exemplos de campos com divergente nulo. Aqui, olha, divergente de F é igual a zero. A gente pode pensar aqui, olha, nesses campos, por exemplo, como sendo aqui, por exemplo, aqui pode ser uma carga elétrica. Aí isso aqui seria uma carga positiva, né? E esse F seria o campo elétrico gerado por essa carga positiva. E aqui é uma carga negativa, em que as linhas de campo elétrico elas entram. E aqui, esses casos aqui, olha, que correspondem ao divergente zero, observe que as linhas de campo ela não tem esse comportamento aqui, olha, de sair do ponto ou entrar para o ponto. Então aqui, por exemplo, aqui o campo uniforme e o campo circulacional, que a gente vai ver esse campo aqui com mais detalhes. Olha. Aqui eu tenho um campo que circula no sentido anti-horário e outro no sentido horário. Esses dois campos aqui, olha, as linhas não saem nem entram no ponto P. Aí o divergente de F nesse caso aqui é tudo zero, nesses três casos aqui. A gente pode pensar nesse campo F como sendo, por exemplo, também um campo de velocidade lá na dinâmica de fluidos. Isso aqui pode ser um movimento de um fluido e esse F representar o campo de velocidade. Aqui, esse ponto P é como se eu tivesse uma torneira aqui de líquido. E essa torneira está aberta, funcionando como uma fonte de líquido. Aqui, olha. E nesse caso aqui, quando o divergente do campo de velocidade for negativo, esse ponto aqui funciona como se fosse um sorvedor, um ralo. Só que um ralo no qual o líquido não circula. Aí você tem aqui, olha, a fonte de fluido e o sorvedouro, que a gente chama aqui. Aí, aqui sendo fluido, né? Esse campo vetorial aqui representaria um fluido escoando normalmente, sem fonte, sem uma torneira aberta ou sem um ralo. E aqui, olha, seria um líquido com um vórtice. Aqui um líquido circulando aqui em torno de um ponto. Ou no sentido anti-horário ou no sentido horário. Bem, pessoal, isso aqui é só uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada. Mas o que nós vamos ver hoje é o teorema da divergência. Então, como é que vai ficar aqui? Então, pessoal,
Vamos ver aqui o teorema da divergência. Como é que esse teorema, o que é esse teorema e do que se trata? Vejamos, pessoal. Vamos considerar aqui uma região do espaço, um certo domínio, onde está definido um campo vetorial arbitrário. Tá aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma região. Essa região aqui, ela é uma superfície fechada. Aqui, ó, uma superfície fechada. E essa superfície, ela tem um volume total. Aí o que acontece? Nós vamos supor que essa superfície ela pode ser fragmentada em pequenos volumes infinitesimais. Então vejamos. Olha aqui, pessoal, a nossa superfície. Eu aumentei um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor aqui os detalhes. Aqui, olha, eu posso pegar a superfície S, essa superfície fechada, definir um campo vetorial aqui no seu interior. Isso aqui é um domínio de um certo campo vetorial F. E eu posso dividir o volume interno dessa superfície em pequenos paralelepípedos. Olha aqui, olha. Aqui eu tenho vários paralelepípedos. Aí o que acontece? Vamos pegar um paralelepípedo desse arbitrário. Vamos, por exemplo, aqui a gente pode chegar a pegar esse aqui, olha, por exemplo. Imagine que arbitrariamente, olha, eu escolha esse aqui, olha. Aí eu puxo ele aqui, olha. Aí eu vou trazer ele para cá. Vamos aqui, ó, colocar ele aqui. Aqui, pessoal. Aí eu pego esse paralelepípedo. Eu dei uma aumentadinha. Mas eu vou fazer ainda. Vou aumentar mais ainda. Eu vou dar um zoom maior para a gente ver os detalhes desse aqui. Olha. Vamos fazer isso aqui? Olha aqui, pessoal. Um desses cubos aqui, ó, que eu peguei arbitrariamente. Aí, esses cubos aqui, olha. Dentro desses cubos, não, perdão. É um paralelepípedo, que não necessariamente esses lados são iguais. Aí eu tenho aqui um paralelepípedo. Aí no interior deste paralelepípedo eu considero um ponto PJ. Aí aqui esse paralelepípedo eu chamo a superfície do paralelepípedo, né? Eu chamo de SJ. E o volume eu chamo de delta VJ. Aí esse J aqui, eles são números naturais. 1, 2, 3, etc. Porque esses índices J é para endereçar cada um desses paralelepípedos aqui, no qual eu dividi a superfície, o interior da superfície S. Ok, pessoal? E aqui, olha, eu tenho um vetor normal, por exemplo, nessa face de cima aqui eu tenho um vetor normal, né? E o campo vetorial F definido aqui no paralelepípedo, na face de cima. Ainda tem nas outras faces também. Só não coloquei aqui, olha, o vetor normal e o campo vetorial nas outras faces, para não ficar com excesso de informação a figura. Mas entenda que aqui, ó, nessa face tem o campo vetorial definido e o vetor normal, e nas outras também. O que é que nós vamos fazer então aqui? Nós vamos calcular o divergente de F nesse ponto PJ aqui. E somar esses divergentes para todos os paralelepípedos que formam aqui o volume da superfície. Aí como é que vai ficar aqui? Olha. Primeiro vamos ver o divergente em PJ.
Aí aqui, olha, nós temos, olha, eu vou colocar aqui, olha, o divergente de f em qual ponto? Calculado em PJ, que é nesse ponto aqui. É o quê? Pela definição, é a integral na superfície fechada, no caso aqui, em SJ de quem? De f na direção normal, né? dA. dA é o elemento de área aqui na superfície. Então pronto, pessoal, eu tenho isso aqui. Isso aqui dividido por delta VJ. Isso aqui no limite em que delta VJ tende a zero. Isso aqui é de acordo com a nossa definição de divergente. Ok? Olha aqui, pessoal. O que é que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou pegar esse divergente calculado no ponto PJ e vou multiplicar por delta VJ e fazer a soma para todos os J's. Então, como é que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai ficar assim, olha. Eu vou ter aqui, eu vou colocar aqui do lado esquerdo para ter mais espaço. Aí vai ficar assim, olha. O divergente de f no ponto PJ. Aí eu vou multiplicar isso aqui por delta VJ. Isso aqui vai ser o quê? Olha, eu vou pegar isso aqui, vou acrescentar delta VJ multiplicando aqui e continuo o limite. Aí vai ficar assim, olha. Vai ficar limite de delta VJ tendendo a zero de quê? Disso aqui, pessoal. Olha, de integral SJ f n dA delta VJ e aqui multiplicado por delta VJ. E eu vou fazer mais uma coisa aqui, olha. Eu vou colocar aqui um somatório. Eu vou somar para todos os paralelepípedos possíveis. Isso no cálculo significa somar em J, em todos os J's possíveis. Então eu vou colocar aqui, olha. Eu vou colocar uma soma em J. Em todos os J's possíveis, para cobrir todos os paralelepípedos aqui, que eu fiz a divisão do volume da superfície. Aí eu vou colocar aqui somatório em J. Ok, pessoal? Aí como é que vai ficar aqui esse cálculo? Olha só, pessoal. Nesse segundo membro aqui, o ΔVJ vai cancelar com o ΔVJ. Que, assim, eles tendem a zero, mas eles não são zero. O ΔVJ, os ΔVJs, eles não são zeros. Então, eu posso cancelar aqui. Aí isso vai ficar o quê? Vai ficar isso aqui. Olha só, olha. Aí isso aqui, olha, resulta nisso aqui. Eu tenho um somatório em J do divergente de F em todos os PJs. Sim, eu esqueci de colocar aqui, ó, tem um ΔVJ aqui, ó, deixa eu corrigir.
Pronto, corrigi. Coloquei aqui o ΔVJ que estava faltando. Olha aqui, olha. Aí cancelou esse ΔVJ com ΔVJ. Aí ficou isso aqui. O limite de ΔVJ tendendo a zero dessa integral de superfície. Aí o que acontece aqui, pessoal? Vamos observar aqui. Olha aqui, olha. Aqui o ΔVJ vai tender a zero. O que é que significa esses ΔVJs tender a zero? Vamos voltar lá para a figura aí. Significa, pessoal, fazer os ΔVJs ir a zero significa que essa divisão do volume da superfície em pequenos paralelepípedos, ela vai ficar mais refinada. Ela vai ficar cada vez mais refinada quanto menor eu considerar os ΔVJs. De forma que no limite em que o ΔVJ tender a zero, cada paralelepípedo desse vai coincidir, vai chegar no limite de colapsar com os pontos. Então aqui, olha, no limite em que todos esses ΔVJs tendem a zero, vai estar contido aqui em cada paralelepípedo desse, que tende a zero o volume, todos os pontos que formam o volume da superfície. Ok, pessoal? Então, voltando para cá, aqui, ó, eu fazendo o limite de ΔVJ tendendo a zero, ou seja, os volumes dos paralelepípedos tendendo a zero. Aqui, olha, esse ΔVJ também vai tender a zero. Então, aqui, na verdade, tem que ter o limite. Olha, aqui eu tenho o limite de ΔVJ tendendo a zero. Agora vamos nos voltar para o cálculo dessas integrais aqui, olha, e a soma delas. Aí como é que ocorre aqui? Vamos observar isso aqui. Olha aqui, pessoal. Vamos olhar aqui a figura, a superfície S e o interior dela aqui, olha. Para facilitar aqui o entendimento, nós vamos considerar uma vista lateral da superfície. Isso aqui são os paralelepípedos que formam o volume da figura. O volume é que é dividido em pequenos paralelepípedos. Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, o paralelepípedo correspondente ao volume ΔVJ. Aí para cada um desses paralelepípedos, olha, eu tenho um J possível. E dentro de cada paralelepípedo desse eu tenho um PJ, um ponto aqui. Aí o que acontece aqui quando eu for calcular as integrais? Observe aqui, por exemplo, aqui olha, se eu considerar que essa face aqui, ele tem um vetor normal para cá. Nesse paralelepípedo aqui, ó, do ΔVJ, ele tem aqui ó, um vetor normal para cá. Aí quando eu for calcular a integral de superfície, nesse paralelepípedo aqui, olha, eu considero todas as faces, né, do paralelepípedo, incluindo essa aqui, olha. Aí quando eu for considerar nessa aqui, o vetor normal está para cá. Aí beleza, aí eu tenho o campo vetorial aqui definido aqui, olha. Vou colocar aqui o F. Isso aqui nesse paralelepípedo aqui, olha. Mas o que acontece? Se eu for considerar esse outro paralelepípedo aqui, o vizinho dele, o vizinho direito, por exemplo, nessa face aqui, eles têm uma face coincidente aqui, esses dois vizinhos aqui. Aí o que acontece?
Nessa face coincidente, o campo vetorial é o mesmo. Porém, quando eu for considerar esse paralelepípedo aqui, o vetor normal será o contrário. Aí o que acontece? Quando eu for somar a contribuição da integral de superfície para esse paralelepípedo aqui e nesse outro aqui, quando eu for somar a contribuição dessas duas faces coincidentes, vai dar zero. Por causa do que essas faces coincidentes, né, elas têm vetores normais contrários para cada uma dos paralelepípedos. Aí o que acontece? Isso vai acontecer com todas as outras faces. Por exemplo, essa face aqui de cima, olha. Aí o vetor normal é para cima aqui. Olha aqui, olha. Preste atenção que essa parte aqui é bem delicada, esse procedimento aqui, olha. Aqui tem um vetor normal. Considerando esse paralelepípedo de volume ΔVJ. Agora, se eu considerar esse outro paralelepípedo aqui, olha, eles têm uma face compartilhada pelos dois aqui, pelos dois vizinhos, né? Mas só que o vetor normal é para baixo. Aí, quando eu for somar a integral de superfície de f desse camarada aqui nessa face e desse outro aqui na mesma face, eles vão zerar. Então, resultado da história, pessoal. Resumindo, quando eu for calcular a soma dessas integrais de superfície aqui, as contribuições internas, das faces internas aqui da superfície, vão zerar todas. Só vai restar aqui, olha, as fronteiras. Aqui, tá vendo? Essa parte vermelha aqui que vai restar. E à medida que eu for considerando esses volumes de cada paralelepípedo desse tendendo a zero, cada vez menor, essa poligonal aqui vermelha vai se aproximando cada vez mais da superfície S. Resultado, então, essa soma aqui, de todas essas integrais de superfície em cada um desses paralelepípedos, a única contribuição não nula é só das fronteiras aqui. Ó. As partes internas vão dar zero. Então, o resultado disso aqui é a própria integral de superfície em S. Na superfície S. Aí isso aqui, olha, vai ficar assim. Isso aqui é o próprio integral de f na superfície S. E esse lado esquerdo aqui, pessoal, ele é uma soma de rima. Se você prestar, é o esquema da soma de rima. Olha. Aqui eu tenho o somatório de uma função aqui, ó, esse divergente de f é uma função calculada no ponto PJ, né? Vezes o ΔVJ. Aí, no limite em que o ΔVJ tende a zero. Isso aqui, pessoal, isso aqui é, na verdade, a integral do divergente de f. A esses pontos PJs, eles vão passar a ser cada ponto do interior da superfície. Aí eu vou representar esses pontos pelo próprio vetor posição R, chapéu. E esse ΔVJ vira um dV. Pronto. Aí essa integral é calculada onde? No volume. Ok, pessoal? Então, eu fecho isso aqui mostrando que... Mostrando isso aqui. Como resultado, então, nós temos isso aqui, olha. A integral
calculado no volume do divergente de F em cada ponto do interior do volume, representado pelo vetor posição R. Isso aqui vai ser o que, pessoal? Isso aqui vai ser a integral de superfície, a superfície fechada, né? A superfície que limita o volume. Disso aqui, olha. De F M dA. Pronto, pessoal. Isso aqui é o famoso teorema da divergência. Aí vamos entender melhor aqui esse teorema da divergência. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma superfície S fechada. E no seu interior, ela delimita essa superfície fechada, ela é fronteira de um volume V. De uma região de volume V. Aí o que acontece aqui? Eu tenho um ponto no interior desse volume, dessa superfície, né? Aí o que acontece? O teorema da divergência me diz que se eu pego o divergente de F, eu tenho um campo vetorial definido aqui em toda essa região do volume da superfície e na superfície, né? Então, se eu calculo o divergente de F em cada ponto aqui no interior da superfície e integro em todo o volume, isso aqui é a mesma coisa de eu pegar o mesmo campo vetorial e integrar só na superfície. Então, aqui eu tenho o quê? Para eu integrar o divergente de F em todo o volume aqui, eu não preciso das informações do campo vetorial em todo o volume. É suficiente apenas as informações do campo vetorial na superfície. Então, eu só preciso conhecer o que atravessa aqui a superfície. Tá aqui, ó. Só preciso saber disso aqui. Isso é uma, como é que eu posso dizer? Uma versão vetorial do teorema fundamental do cálculo. Lá no teorema fundamental do cálculo, para a função de uma variável, né? Quando eu vou integrar uma derivada num certo intervalo, eu não preciso dos detalhes do que ocorre no intervalo, mas apenas dos extremos do intervalo, das fronteiras do intervalo. Lá, por exemplo, se eu... Aqui, olha, quando eu faço aqui, eu integro df dx de A até B. Aí isso aqui é o quê? Isso é f de B menos f de A. Para calcular essa integral, eu não preciso das informações do intervalo AB. Eu só preciso do valor da função em A e em B. Somente. Aqui, no teorema da divergência, é algo análogo. Eu não preciso para calcular aqui, olha, porque aqui o divergente é uma espécie de derivada do campo vetorial. Para calcular a integral do divergente em toda a região aqui volumétrica, eu não preciso dos detalhes do que acontece dentro do volume. Eu só preciso conhecer a função na fronteira, que é aqui, a superfície aqui, olha, tá vendo? Isso ainda tem uma interpretação física interessante, se eu considerar fluidos, que é o seguinte. Olha aqui, pessoal. Imagine que esse campo vetorial F seja o campo de velocidade de um fluido. Vamos simplificar com um escoamento de água, para ficar claro aqui. Aí o que ocorre? Imagine que eu tenho aqui uma região que esse fluido esteja contido, essa água esteja contida, né?
Aí no interior dessa região, vamos supor que a velocidade, nessa região, ele tenha divergente positivo em cada um dos pontos aqui do interior da região. Eu coloquei aqui, olha. Então, se em cada ponto aqui a velocidade tem um divergente positivo, né? Então, cada ponto desse aqui, olha, é uma fonte de fluido aqui, olha. Então, aqui, olha, desse ponto aqui, ó, vai sair, ó, vai escorrer fluido. Então, aqui, é como se cada ponto desse aqui, olha, que tem divergente positivo para a velocidade, fosse uma torneira. Então, imagina aqui, ó, que em cada ponto aqui, eu tenho torneiras abertas. Então, cada torneira dessa vai ser uma fonte de água, que vai jorrar aqui, olha. Aí, o que acontece na fronteira do volume? Então, se tem água jorrando aqui, a água vai chegar na fronteira aqui. Então, ela vai escapar. Então, ela aí vai acontecer isso aqui, olha. Aí vai... Eu abro as torneiras, então, obviamente, que vai escapar para cá essa água. Então, vai ter isso aqui, ó, vai acontecer isso. Aí, isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer isso aqui, pessoal. Olha, eu posso resumir assim, olha. Na parte do volume aqui, eu posso botar torneiras no volume é igual o quê? Aqui, ó, eu vou falar de novo aqui, ó. Todo esse esquema aqui que eu apresentei aqui resume-se na seguinte coisa. Olha, aqui, olha, eu vou colocar aqui, olha, torneiras dentro do volume é igual. Aí eu boto aqui, olha, fluxo que sai pela superfície. Lá no caso do fluido, né? Aí o teorema da divergência seria uma forma matemática de expressar a conservação da massa para o fluido. Para terminar a aula de hoje aqui, pessoal, vamos colocar um exemplo de aplicação do teorema da divergência. Vejamos aqui, olha, o exemplo. Verifique o teorema da divergência para... Aí eu tenho aqui meu campo vetorial. Esse campo vetorial aqui, olha. Em que superfície? No cubo unitário localizado na origem. Então, eu vou colocar aqui o desenho do cubo para facilitar aqui o cálculo. Olha aqui, pessoal, o nosso cubo aqui. Ele é fixado aqui, olha, na origem. E ele é unitário, os lados são 1. Vamos colocar aqui em cada face do cubo os vetores normais. Vejamos. Aqui, olha, na face de cima aqui, olha, eu vou colocar esse vetor aqui, eu vou chamar de M1. Que isso aqui é o próprio vetor Z chapéu. Aí embaixo, aqui na parte de baixo, eu vou chamar de N2.
que isso aqui é menos e chapéu. Menos e chapéu. Aí eu vou pegar aqui, ó, a face da direita. Isso aqui eu vou chamar de N3. Que isso aqui vai ser o próprio Y chapéu. Aí na face esquerda eu tenho N4, que é igual o menos Y chapéu. E eu tenho aqui, olha, a face da frente e a face de trás. A face da frente, o vetor normal eu vou chamar de N5. Aí vai ficar esse... Aí vai ficar isso aqui, olha. Deixa eu ver. Aqui, olha. O vetor normal aqui, o N5. Essa face aqui é a face 5. É o X chapéu. E na face de trás, eu tenho o N6. Que é menos X chapéu. Aqui, olha. Vamos calcular agora o divergente de F. O divergente de F aqui, olha, eu calculo aqui, olha. Eu derivo em x, aí y² em relação a x dá zero. Vou colocar aqui a fórmula. dfx em relação a x mais dfy em relação a y mais a derivada parcial de fz em relação a z. A componente fx é y². Derivar y² em relação a x dá zero. Aí aqui, ó, quando eu derivo fy em relação a y, fy, esse parênteses aqui, ó, esse vermelho aqui, ó. Aí fica só 2x. Aí, e aqui, ó, quando eu derivo em z, fica 2y. Aí vai ficar isso aqui, ó, o divergente. O divergente de f vai ser igual isso aqui. 2 vezes x mais y. Pronto. Aí o que eu preciso fazer? Primeiramente, eu vou integrar aqui o divergente no volume. O volume do cubo. Integrar no volume do cubo significa integrar de x de 0 a 1, y de 0 a 1 e z de 0 a 1. Simples assim. Aí nós vamos fazer aqui a integral. Olha aqui, olha. Integral do divergente de f no volume é igual o quê? Vai ser a integral 3 vezes, porque são as 3 coordenadas, de 2 vezes x mais y dx dy dz. Aí x vai de 0 a 1, y vai de 0 a 1 e z vai de 0 a 1. Vamos resolver aqui essa integral tripla. Ela é bem simples. Olha, eu resolvo aqui em x, olha. Aí isso aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual. Quando eu integro em x, vou botar o 2 fora aqui, ó, o 2 cai fora. Aí aqui, olha, quando eu integro em x, fica x² sobre 2. Eu vou botar aqui integral de 0 a 1, de 0 a 1. Aí essa aqui fica o que, olha? x² sobre 2 mais. Aí quando eu integro y em x, fica yx. Aí no caso aqui, de 0 a 1. Aí isso aqui vai ser o quê? 2 vezes integral de 0 a 1, integral de 0 a 1.
Aí quando eu aplico os limites aqui, olha, fica 1 ao quadrado aqui, ó. 1 meio mais, aí eu boto mais y, menos isso aqui calculado em zero. Aí vai ficar aqui, olha. 1 meio mais y. Essa é aqui, olha. dx, d... Aliás, perdão, dy, dz. Deixa eu corrigir aqui. Aqui, olha. Pronto, corrigi. Agora eu faço essa integral em y, de 0 a 1. Também é simples, aqui, ó. 1 meio integrado em y fica 1 meio de y. De 0 a 1 fica 1 meio. Aí vai ficar assim, olha. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes integral de 0 a 1. Aí aqui fica y sobre 2 mais essa integral aqui da y quadrado sobre 2. Isso aqui de 0 a 1. E ainda resta a integração em dz. Quando eu aplico aqui a integral de 0 a 1, olha, no extremo 0 isso aqui 0. Aí só tem o extremo 1. Aí quando eu boto 1, né, boto y igual a 1 e y igual a 1. Aqui fica 1 meio. E aqui fica 1 meio também. Aí isso aqui dá 1, quando eu aplico os extremos. Aí isso aqui vai ficar assim, olha. 2 vezes integral de 0 a 1 de 1 dz. Que essa integral aqui, olha, quando eu integro, isso aqui dá 1. Então o resultado da integral é 2. Ou seja, a integral do divergente de f dv, isso aqui é igual a 2. Vou colocar aqui no cantinho aqui, essa resposta aqui, olha. Integral do divergente de f no volume é igual a 2. Beleza. Agora o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que a integral de superfície de f na superfície do cubo é também 2. Então vamos fazer esse cálculo. Eu vou apagar aqui essas contas aqui para a gente fazer o outro cálculo. O cálculo da integral de superfície. Vamos agora calcular a integral de superfície. Vai ser um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil não. Vamos começar aqui, olha, pela face 1. Então aqui eu tenho face 1. Na face 1, o que ocorre aqui, olha, o z é igual a 1. E o vetor normal é igual a z chapéu. O dA, então aqui, olha, aqui ele percorre a dimensão y e x. Então aqui é dx, dy. E o que mais? Isso aqui, olha. F, N. Eu faço aqui o produto escalar de F com Z chapéu. Aí fica só essa componente aqui, olha. E no caso aqui, olha, como Z é 1, fica sendo só 2y. Aí o que ocorre aqui, olha. Agora vamos fazer a integral. A integral de f n dA, isso aqui na face 1 é igual ao quê? A integral é 2 vezes aqui, olha. Vai ser a integral disso aqui, olha. 2y
dx dy. E x varia de 0 a 1. Aqui, olha. X varia de 0 a 1. E y também de 0 a 1. Então, aqui, olha, de 0 até 1, de 0 até 1. Aí, como é que a gente faz essa integral aqui? Olha, primeiro a gente integra em x e depois em y. Isso aqui, pessoal, essa integral aqui, olha, eu integro x, aí vai ficar 2yx. Aqui, olha, vai ficar integral de 0 a 1. Aí vai ficar 2yx. Isso aqui calculado de 0 a 1. Aí fica isso aqui em y, né? Aí isso aqui fica o quê? Integral de 0 a 1 de... Aí isso aqui, olha, calculado de isso aqui de 0 a 1 fica só 1. Aí fica 2y dy. Que essa integral aqui, isso aqui vai ser 1, pessoal. Vou colocar aqui logo aqui, olha. Isso aqui vai ser igual a 1. Agora vamos para a face 2. Na face 2, o que ocorre? Aqui, olha, a normal. Primeiro, o z é 0. Vamos botar aqui, olha. Z igual a 0. A normal é igual a menos z. O dA é o mesmo dA, que é dx dy. Aí, quando eu for calcular aqui, olha, o produto escalar de f com a normal, que no caso é menos z chapéu, aí o que acontece? Eu só preciso da componente z, né? Só que no caso da componente z, como z aqui é 0, olha, a componente z é 0. Aí isso aqui vai ficar 0. Podem conferir. Fn igual 0. Aí aqui, olha, a integral de f nda, a integral de superfície, na face 2 é igual a 0. Olha aqui, pessoal. Na face 3, eu tenho aqui, olha, y, essa aqui, essa face aqui, olha, y igual a 1. Aí o vetor normal é y chapéu. O elemento de área é na dimensão x e na dimensão z. E se eu fizer o produto escalar de f com n, aí só contribui essa componente aqui, olha. Já que quando eu faço produto com y chapéu, fica só isso aqui. Aí o que acontece? Eu boto y igual a 1. Aí eu tenho isso aqui, olha. Aí eu tenho que calcular essa integral dupla aqui. Mas ela é simples. Primeiro eu integro em x de 0 a 1. É muito simples. Aqui ela fica x² sobre 2. Aplica os extremos. E aqui z² x. Aplica os extremos. Aí depois integra em z. Isso aqui, pessoal, eu vou botar logo o resultado aqui. Para não me estender muito. Isso aqui dá 4/3. Na face 4, que é a face de baixo, vai ficar como? Perdão, a face de baixo não, a face de trás, essa aqui, olha.
A face 4 é esta. Aí vai ficar o quê? No caso da face 4, o y é igual a 0, o vetor normal é igual a menos y chapéu, o dA é o mesmo, é dx dz. Aí aqui, olha, o fn vai ser o quê? Eu vou colocar y igual a 0 aqui, olha. Aí 0 é componente z, 0 é componente x. Esse primeiro aqui, primeiro termo da componente y, 0, aí sobra só z quadrado. Aí vai ficar z quadrado y chapéu, produto escalar com menos y chapéu. Aí vai ficar aqui, olha, menos z quadrado. Aí a integral de f n na face 4, isso aqui dA, é igual a quê? Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, já que x e z variam de 0 a 1, aí o que ocorre aqui? Vai ficar menos z quadrado dx dz. O resultado desta integral ela é muito simples de calcular, vai ser menos 1/3. Olha aqui, pessoal, a face 5, aí aqui, olha, x igual a 1, o vetor normal é x chapéu, aí o elemento de área dy dz. Aí se eu for fazer o produto escalar de f com n, só sobra a componente x, já que o n é x chapéu, aí fica y quadrado. Aí quando eu integro em y e z, que y vai de 0 a 1 e z vai de 0 a 1, o resultado da integral é 1/3. Aí quando eu considero a face 6, aí aqui o x é igual a 0, né? Aí o vetor normal é menos x chapéu. A diferença aqui, olha, de f escalar n, só muda o sinal, fica menos y quadrado. Aí quando eu calculo a integral, olha aqui, vamos ver aqui, ó, dá menos 1/3 da face 6, que é a face de baixo aqui. Aliás, a de trás aqui, olha. Essa aqui, olha. Aí o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que somar as contribuições de cada face para a integral de superfície. Aí, por exemplo, aqui, olha, a face 5 vai cancelar com a face 6, aí dá 0 aqui, olha. Aí vamos ver as outras, o que sobra então. A face 4 é menos 1/3. Olha aqui, olha. Menos 1/3 com 4/3. Da face 3, aí da face 2 e da face 1, vamos olhar. Vamos observar aqui, olha. Aí aqui, olha, a contribuição da face 1 para a integral de superfície é 1 e a face 2 é 0. Então vamos somar aqui. Olha aqui, olha. A integral de superfície de f em todo o cubo unitário vai ser a contribuição de todas as faces. Aí eu somo aqui a todas elas. Isso aqui vai resultar o quê? Vai resultar 2. Que é exatamente o resultado que a gente obteve quando calculamos a integral de volume do divergente de f. Então aqui, olha, isso aqui é exatamente essa integral aqui. O que significa o quê? Que o teorema da divergência é verificado. Então isso aqui é verdade. É integral. A gente verifica que isso é satisfeito. O teorema da divergência.
igual integral de f n dA. Isso aqui na superfície fechada. Ok, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui e bons estudos para vocês.